Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora. Boa noite. Nós vamos ter um pouco de paciência hoje, muita atenção, né? Porque a gente não vai transmitir. Tentamos de todas as maneiras, mas parece que não é hoje, né? Mas eu tenho aqui todo o roteiro e vamos desenvolver o estudo, que é de uma responsabilidade enorme. Todos já conhecem essa parábola da figueira que secou? Quem ainda não conhece, hoje a gente vai aprofundar um pouco e vai descobrir que ela se aplica a todos os momentos da nossa vida. Então, assim, eu estava pensando até em a gente discorrer sobre outras questões primeiro, mas ela é tão rica que eu quero ler e aí nós vamos trabalhando as questões. Uma boa noite a todos, vamos nos concentrar, né, para que tudo transcorra da melhor maneira, como Augusta mesmo solicitou, e nunca esquecendo que a oportunidade de estarmos aqui, não só os que trabalham, mas os que vêm buscar a ambiência da casa, o esclarecimento, que todo e qualquer auxílio, toda e qualquer condução, acompanhamento da espiritualidade já se faz, né, desde quando entramos aqui. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para que hoje a gente possa ouvir e aplicar o que o Evangelho tem a nos ensinar. Então, a parábola da figueira que secou, como já foi dito, é do capítulo A Fé Transporta Montanhas. No item 8, é dito assim: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi até ela para ver se encontrava alguma coisa. E ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma nenhum fruto de ti. Foi o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela tinha se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem que seu coração hesite, mas acreditando firmemente que tudo aquilo que disser acontecerá, ele o verá de fato acontecer. É meio assustador, né? É uma daquelas passagens que, sinceramente, toda vez que eu leio, e dessa vez eu tenho que trabalhar ela aqui, eu sempre busco uma outra maneira de eu não me impressionar muito, porque, primeiro, é uma árvore, né? A figueira é lindíssima. E não estava na época dos figos. Ora, acabou com a árvore, né? Secou. Que mensagem quis passar para aqueles discípulos, né? Da raiz até o topo da figueira. Porque ela não apresentava figos para os alimentar. E aí eu já fui trazendo para a minha realidade e para a nossa realidade. Quando é que a gente encontra alguém que busca algum tipo de alimento, nutrição, ajuda, e nós, por entendermos que não está no nosso momento de ajudar, ou estamos com pressa, ou não é a hora adequada, nós vamos nos furtando a oportunidade bendita
de sermos úteis, né? Então, é muito rica essa parábola, porque ela cabe, de fato, a cada um de nós. Vamos seguir. No item 9 diz assim: a figueira que secou é o símbolo das pessoas que têm apenas a aparência do bem. Essa é a explicação que nos é dada. Que, na realidade, não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez, caramba. Cujas palavras têm o verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando são analisados, não encontramos nada de proveitoso para o coração. E após tê-las ouvido, fica se perguntando qual o proveito que delas se tirou. Quem fala isso? No caso, o orador hoje sou eu, né? Mas pode ser qualquer um de nós que desenvolva um estudo, um evangelho no lar, na educação dos filhos, no trabalho, em qualquer momento, quando nós temos a oportunidade de fazer algo de bom. Então, os espíritos, nós sempre ouvimos falar isso, não é? Esse tal verniz que nós usamos, é exatamente sobre ele que nós precisamos prestar muita atenção, porque é muito fácil absorver conteúdo, é muito fácil citar livros, é muito fácil ter uma vasta biblioteca, é muito fácil vir à casa espírita, inclusive estudar. Mas o que não nos cabe mais é não prestarmos atenção à nossa verdadeira casa. Qual é a nossa verdadeira casa? A consciência é isso aí. É a nossa mente, ou seja, que é traduzida pelo quê? Pelos nossos pensamentos. Toda vez que nós lançarmos o olhar para qualquer momento em que nos é ensinado e nos perguntarmos, ok, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da oportunidade? Será que eu estou mais queixoso do que útil? Será que ao invés de eu colaborar com uma equipe, por exemplo, vamos trazer para a condição da casa espírita. Todos nós dependemos dela, né, que estamos aqui. Então, se não houver, de fato, a boa vontade, é como se nós tivéssemos um verniz e o nosso coração fosse vazio. De nada seríamos úteis, porque o que realmente importa, hoje, por exemplo, né, não seria nós projetarmos esse conteúdo. O que de fato importa é que nós não nos importemos que esse conteúdo não seja trabalhado visualmente, que nós não nos importemos porque não correu como gostaríamos que corresse, seria muito melhor, né? De fato, o que nos importa é sermos, como na página, apóstolos da gentileza. Quando nós, ao encontrarmos a dificuldade, vamos aproveitar ela. Vamos aproveitar essa oportunidade para testar o que eu aprendi de fato. Então, assim, é muito comum a gente falar assim, mas na casa espírita é tão fácil. Todo mundo, né, é agradável. Mas é nossa obrigação, de fato, sermos agradáveis, não é não? Se nós entramos num local como esse, e a ambiência é essa gostosura, estava tocando musiquinha, né? Aí foi climatizado agora, estamos sendo envolvidos por toda a espiritualidade, ou seja, as nossas partes melhores estão sendo ativadas. Então, por que é que eu vou, nesse momento único de aprendizado e de eu entender o quanto a vida pode ser melhor, por que eu vou pensar o mal? Por que eu vou trazer os meus problemas? Por que eu vou criticar? Então, é aqui mesmo o nosso exercício, porque aí eu vou perguntar a vocês. É fácil nós sermos apóstolos da gentileza no nosso lar? Vamos falar a verdade. Não ouvi nada. Não é? Todos nós concordamos. Não é fácil. E por que não é fácil?
Porque o nosso laboratório está ali, o nosso remedinho está ali. Aquela pessoa que está ao nosso lado, ela foi atraída para que eu ouvisse, né? Porque é muito mais fácil a gente enxergar o outro do que a nós mesmos. Então, se eu enxergo no outro um defeito, é porque esse aí é meu espelho, quem tem o defeito? O impaciente, por exemplo. O impaciente, o próprio termo já diz, né? A criatura é impaciente, não aguenta esperar, é muito eficiente, vai lá e realiza, e empurra todo mundo, é o neurótico, quando está negativado. Mas se aquele que convive com o impaciente se aborrece, quem ele é? É impaciente igual, né? Então são essas pequeninas observações, vivências do dia a dia, o tempo inteiro estão ali para nos amadurecer. E aí quando a gente cria coragem, vou estudar, e cria mais coragem ainda, opa, descobrir que eu estou ultrapassando o meu limite com o meu companheiro. Então, vou começar, né? Olha, esse tipo de colocação, né? Essa gentileza no trato, como foi dito sobre o apóstolo da gentileza, deveria ser aplicado mais vezes. Eu vou contar para vocês uma passagem que eu já sabia que isso acontecia, que é uma técnica fabulosa de se lidar com aquele que está muito agressivo. Mas nunca tinha visto ela acontecer de fato. Então, no meu trabalho, eu vi uma cena com uma colega minha que foi procurada, e a pessoa, quando ela abriu a porta, só faltou voar em cima dela, e já falava com muita aspereza, muita agressividade, porque estava se sentindo dono da razão. E essa minha amiga, enquanto essa pessoa falava desse tamanho, mas bem alto, ela sussurrava com ele. Ela disse assim, como vai, tudo bem? Eu estou aqui para lhe atender. O que eu posso ser útil? E a pessoa, uau, uau, uau. E ela falava baixinho, baixinho, e eu fui ficando tão nervosa. Aí eu me escondi e falei assim, gente, o que eu faço? Peço ajuda ou eu espero o desfecho disso? O que aconteceu foi aquilo que na técnica a gente sabe. Aquela fala dela tranquila foi fazendo com que a pessoa diminuísse o tom, diminuísse o tom, diminuísse o tom, até que puderam finalmente se comunicar. E isso não foi lido, isso foi aplicado e eu fui testemunha. Então é extraordinário quando alguém vence os seus maus instintos, né? Porque a gente não se sente agredido. Se alguém grita conosco, se alguém não é elegante, é uma agressão. E a primeira coisa que nós fazemos é nos defender, é instinto de proteção. Mas aquele que está treinado, aquele que obedece Kardec, e diz assim, opa, sou espírita, eu preciso vencer as minhas más inclinações. Então é agora que eu vou aproveitar e vou iniciar o meu laboratório. Para que eu não experimente essa sensação terrível de ser uma frondosa árvore e não dar frutos quando necessário. Eu quero voltar. Vejam vocês. Um pai e uma mãe não são os orientadores? Então, quando eles são orientadores, falam o que deve ser feito, mas na prática não executam. E pior ainda, a palavra é vazia, porque no pensamento é outra condição. Vocês estão entendendo bem como que a gente faz, né? A gente se esforça porque leu, porque o psicólogo orientou, a psicopedagoga da escola orientou. Então, eu vou fazer assim, mas eu estou numa guerra íntima, porque eu quero orientar. A minha fala é uma, mas os meus pensamentos são outros. No âmbito doméstico, nós vamos criando, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, é como se nós fôssemos desenhando nas paredes e nos objetos.
Tudo aquilo que nós falamos é como se fosse impregnando todo o nosso ambiente. E tudo o que pensamos também. Então, quando se fala que a gente tem que prestar muita atenção nessa condição da oratória, é para todos nós. A oportunidade, ela acontece todos os dias. E é isso que nós precisamos atentar. O outro, quando ele tem uma sensibilidade maior, ele sabe que aquele mente, não é? Se sente desconfortável. E aí nós vamos caindo num descrédito, exatamente o que a gente não gostaria que acontecesse. Então vamos pensar, se a autocura é um processo de expansão da consciência e de responsabilidade social, a casa espírita só estimula a autocura se promove a autoeducação. Então eu venho em busca do passe, a água magnetizada, fluidificada, eu venho em busca do tratamento espiritual, mas eu ainda não entendi que a cura, ela é interna. É no meu mundo. O outro está sendo gentil. O outro está me auxiliando. E a espiritualidade procurando conduzir da melhor maneira aquilo para mim, para o meu alívio. A verdadeira religião é aquela trabalhada pelos sentimentos no templo do coração. Isso segundo Miramês, no livro Francisco de Assis. E ainda Miramês nos esclarece o seguinte: o Evangelho é o código divino que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, despojando-se da ignorância. Pronto. Então vamos voltar. Frequentamos a casa espírita. Mas esse processo de cura interna vai se dar através da autoeducação, que é exatamente o que nós estamos aqui conversando. Então, o meu grupo de estudo deu problema, eu posso pensar o bem, não posso? Eu posso plasmar que já deu tudo certo. Gente, está mais do que na hora de nós aplicarmos aquilo que a gente vem aprendendo. Porque a vida, especialmente para aquele que estuda o Espiritismo, ela não transcorre somente nessa dimensão, ela transcorre em uma amplitude impressionante na outra dimensão. Então, se eu não alcanço aquela pessoa, porque essa pessoa ou ela está transtornada, ou ela está doente, o que eu devo fazer? Nós sabemos que nós devemos orar, não é assim? Mas não é só orar, é não pensar o mal, ao contrário, é pensar o bem. Então é assim que nós vamos multiplicando as oportunidades. Para quê? Nós não somos condutores? Somos. O que a espiritualidade espera de nós? Que nós sejamos bons instrumentos para isso. E então, toda oportunidade de estudo, toda oportunidade de trabalho, é o processo nosso para a autocura, mas que nunca vai chegar enquanto eu não me educar. O Evangelho é o nosso roteiro. Seguindo o Evangelho, toda quarta-feira a gente está estudando, não é? O Livro dos Espíritos, estudamos o Evangelho. É a oportunidade. Eu vou prestar atenção. Olha, isso me cabe. Então, eu vou aplicar. Mas, acima de tudo, vamos entender que a verdadeira aplicabilidade está no âmbito mental. Eu me modifico nos meus pensamentos. As minhas emoções, elas são trabalhadas e elas são motivadas pelo meu pensamento. E o meu corpo faz o quê? Ele só obedece, e obedece mesmo. Alguém aqui já não passou por um medo tão grande que ficou paralisado? Ou que sofreu uma crise de ansiedade tão grande, e ninguém sofre crise de ansiedade à toa, é um estresse, né? Que a pessoa vai passando, pontual, crônico. Chega uma hora que qualquer coisa deflagra. Quando a crise de ansiedade chega, o batimento cardíaco é alterado. E a pessoa vai auferir a pressão e descobre que ela está alta. Pronto, morri.
A pessoa desespera mesmo. Instinto de sobrevivência de novo. Mas não é bem assim. Precisamos entender que não foi o meu corpo que disparou o batimento cardíaco acelerado, a pulsação descontrolada, foram os meus pensamentos. Quem está doente é a alma. E, por fim, o corpo começa o quê? A somatizar, a mostrar. Então, a gente tem que parar de ficar olhando para o outro, sabe? Tem que prestar atenção mesmo na gente. Gostar mais da gente, né? Tem pessoas que falam assim, eu envelheci, o meu espelho diminuiu. Não pode diminuir. Porque, olha, eu cheguei até aqui, né? Minha trajetória é essa. Que coisa maravilhosa. É uma outra oportunidade. Tudo é oportunidade. Então, enquanto eu nego as oportunidades da vida, enquanto eu me nego, eu vou adoecer. De fato, vou. Então, voltando lá no Evangelho. É também um símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de ser úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta, na maior parte das vezes, é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas. Exatamente a maneira como Cristo demonstrou para os apóstolos o que a vontade dele é capaz de fazer. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Eis porque Jesus as condena à esterilidade, pois chegará o dia em que ficarão secas até a raiz. Ou seja, todos os sistemas, todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. E todos os homens deliberadamente inúteis que não utilizaram os recursos de que dispunham serão tratados como a figueira que secou. Assusta, né? Mas não é o nosso caso, eu tenho certeza. Todos nós estamos nessa busca da nossa melhora, de sermos úteis, de ouvir o outro, porque chega de guerra, não é? Chega de duelo. Chega dessa convivência de disputa permanente que não nos leva a lugar nenhum, ao contrário. Nos rouba vitalidade, energia vital e nos adoece. Tem uma passagem que nos é contada, que envolve o patrono da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, porque uma senhora, ela precisava muito de tratamento. Então, ela buscou a ajuda de Chico. Foi à casa espírita necessitando, né, ser tratada. E Chico psicografou uma receita. Quando essa receita chegou às mãos da senhora, ela aceitou a receita, mas já sabendo que não dispunha de recursos para mandar manipular aquela medicação. Daí, o que aquela simples senhora fez? Vamos saber já. Porque algum tempo depois, encontraram-na na rua, ela estava muito bem disposta. E aí perguntaram a ela. Então, fez o tratamento direitinho, né? Deu tudo certo. Aí ela disse, olhe, o remédio eu não pude comprar. Mas o que eu fiz foi, durante 30 dias eu tinha que usar a medicação. Então eu piquei aquela receita em 30 pedacinhos. E todo dia eu mastigava e engolia. A fé a curou. A fé moveu, né, todas as condições curativas para que ela se restabelecesse. Na simplicidade dela, ela tinha um problema, ela poderia lamentar, não é? Ela poderia perder a oportunidade, mas ela confiou tanto naquele trabalho, ela confiou tanto na boa vontade daquelas pessoas, e foi claramente inspirada, não é?
E aí a gente vai saber disso depois, num livro que eu trouxe. Nós somos um microcosmo. Isso é importante que nós possamos entender. Somos perfeitos nessa condição. O reino de Deus está dentro de nós. Então a pergunta que se faz é assim, então, o que você tem feito para melhorar esse seu mundo, né? Porque agora a gente aprende que se eu melhoro o meu mundo, eu estou melhorando o quê? O mundo à minha volta, né? Há anos atrás nós tínhamos nas sacolinhas de uma empresa muito conhecida, que dizia assim, seja a transformação que você deseja para o mundo, não é? Era uma frase bonita, mas que à medida que a gente vai amadurecendo e entendendo, ela deixa de ser frase de efeito. Nós precisamos nos autoeducar para que a cura aconteça. Então, estou aprendendo que se eu quero que meu filho mude, eu tenho que pensar, e pensar, sabe? Escrever lá o meu discurso, eu quero assim, 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 assim. Vamos fazer igual essa senhora. Vamos estipular 3 meses para essa mudança. Não é brincadeira, não, hein? Vamos cortar esse papelzinho em vários pedaços. Vamos orar e absorver aquilo. A gente não precisa nem engolir o papelzinho. Mas eu preciso entender que se eu quero a mudança nele, eu preciso acreditar que ele mudou já. Então, se nós plasmamos tudo aquilo que nós pensamos, como que isso acontece? Quando eu penso tantas vezes naquilo que eu acredito. E se eu acredito, eu já transformei. Entenderam o poder que a gente tem? É enorme. É que nós somos ocidentais. Os orientais aplicam isso com muita facilidade. Muita mesmo. Mesmo porque eles meditam, não é? Falar de espiritualidade, de outra dimensão, de mentores, de avatares, de grandes mestres, para o oriental é fácil. Eles já nascem sabendo disso, mas a gente não nasce sabendo disso, não é? Estamos aprendendo. E à medida que a gente vai entendendo isso, vai ficando mais fácil ter a tal fé para que se realize. Então, se eu quero que a minha casa tenha paz, se eu quero que a minha casa espírita ela tenha paz, eu sou responsável por isso. Eu posso conseguir isso. Qual é o tamanho da minha fé? A única coisa que eu não posso, de fato, já não posso mais, porque eu já aprendi, é dificultar o trabalho dos meus irmãos de boa vontade, dos meus irmãos imaturos também, porque temos irmãos imaturos. Já fomos, a maior parte de nós. Aí nós vamos entrar numa questão que é fascinante, que é no item 10, sobre os médiuns. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir as instruções. Ou seja, o médium está facilitando que a espiritualidade atue, não é assim? Com o instrumento que nós temos aqui, nessa dimensão. Eis porque são capacitados com dons para este fim. Nestes tempos atuais de renovação social, isso lá em 1858, por aí, nós estamos em 2018. Terceiro milênio. Nestes tempos atuais de renovação social, tem uma missão especial, os médiuns, como árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Aí a gente logo pensa assim, ufa, que bom, eu não tenho essa responsabilidade, porque eu não sou médium. Devem multiplicar-se para que o alimento seja farto. Devem multiplicar-se. Serão encontrados em todas as partes.
em todos os países, em todas as classes sociais, junto aos ricos e aos pobres, aos grandes e aos pequenos, a fim de que não faltem em nenhum lugar e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se desviam de seu objetivo providencial, o dom precioso que lhes foi concedido, a mediunidade, se a fazem servir as coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses materiais, se ao invés de frutos salutares dão maus frutos, se recusam torná-la benéfica para os outros, se dela não tiram proveito para a sua própria melhoria. E aí são como a figueira que secou. Deus, então, lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não souberam fazer frutificar, e assim se tornarão vítimas de maus espíritos. Não só vítimas de maus espíritos, nós vamos adoecer, porque todos nós viemos aparelhados para sermos úteis. E se não o fazemos, os nossos próprios fluidos, igual a água que não é renovada, cria mofo, bolor. As nossas células, elas adoecem. E é assim que nós vamos adoecendo em todos os nossos corpos, mental, emocional e físico, porque não utilizamos a oportunidade. Então, não é só vítimas dos maus espíritos. Vamos lá no livro dos médiuns, que tem uma literatura aqui fartíssima sobre o que é a tal mediunidade, sobre o que é ser médium. Só um trechinho. No capítulo 31, Dissertações Espíritas, nos é dito assim: todos os homens são médiuns. Todos têm um espírito que os dirige em direção ao bem, quando sabem ouvi-lo. Agora, que alguns se comuniquem diretamente com ele por uma mediunidade particular, que outros o escutem pela voz do coração e da inteligência, pouco importa. Não deixa de ser seu espírito familiar que os aconselha. Chamai-lhe espírito, razão e inteligência. É sempre uma voz que responde à vossa alma e vos dita boas palavras. Apenas nem sempre a compreendeis. Então, se nós temos bons espíritos que nos assistem, porque, ora, já sabemos que todos somos médiuns, se nós não buscamos as boas companhias, os bons conteúdos, nós vamos ser influenciados e vamos nos juntar aos grupos segundo os nossos gostos, não é? Então, se eu não acredito que eu estou o tempo inteiro, gente, é o tempo inteiro, nós começamos o pensamento, depois ele não nos pertence mais. Sabiam disso? Parece loucura, não é? Mas Emmanuel explica isso. O primeiro pensamento é meu, o resto eu tenho que vigiar, prestar atenção. Quantas vezes, né? Eu estava aqui pensando, durante a prece, porque eu estou com a minha garganta extremamente irritada. Estou muito agradecida da gente já estar chegando a esse ponto, sem nenhuma agonia, né? Então, normalmente, e nós vamos ver isso no livro Missionários da Luz, é comum que os espíritos toquem a nossa fronte para que se desenvolva a comunicação com mais facilidade. Isso é narrado num trecho ali. E eu logo pensei que toque a minha garganta, né? Para que flua melhor, sem nenhum problema. E está dando certo. A fé estava boa hoje, né? Então vamos entender o seguinte: somos todos médiuns, temos um espírito que nos aconselha, um espírito que nos esclarece, que nos incentiva, que nos inspira, que fala conosco o tempo inteiro. Imagina uma pessoa que, um professor, por exemplo, ele não é um orador? Ele não é um formador de opinião? Um médico
qualquer pessoa que lide com o público e o influencie. Então, se eu chego ao contato com essas pessoas e não dou o melhor que eu tenho, pode doer, mas eu tenho que sorrir. Pode ser difícil eu me deslocar para o trabalho, mas eu vou me deslocar e eu vou procurar dar o melhor de mim. Então, como é que eu faço para que isso de fato aconteça e eu possa alimentar aquele que me busca? A prece. Eu acho que nós já falamos sobre isso. Mas experimentem toda vez, não é só ao acordar, antes de dormir. Toda vez que nós formos realizar algo, como a gente tem por hábito na casa espírita, inicia-se um estudo com a prece, encerra-se com a prece, inicia a atividade com a prece, encerra-se com a prece. Na evangelização chega a ser interessante, né? A gente faz a prece aqui, aí depois que foi todo mundo para a sala, quem fica no salão faz a prece de novo. Nunca é demais. Porque aí a prece já é direcionada para aquele público que está ali. E nas salas também vão acontecer a prece mais uma vez. Não é só para resolvermos problemas. Toda vez que nós formos nos consultar, por exemplo, que nós façamos a prece pedindo que aquele que irá nos atender, seja num consultório médico, num cartório, num escritório, na direção de uma escola, numa coordenação, na casa espírita, no atendimento fraterno, no tratamento espiritual, não importa que façamos uma prece sincera, pedindo para esse nosso espírito protetor que nos auxilie, que o espírito protetor de quem vai nos ouvir preste atenção na gente, nos ouça. É outra qualidade de contato. Quem ainda não praticou isso, o conselho é que faça uso, porque a nossa vida fica muito melhor. E olha, eu ainda fiz prece pelo outro, não é? Então, se o outro nem tem ideia de que ele trabalha, às vezes trabalha com uma equipe enorme, né? Não é só com o protetor, o espírito familiar, é uma equipe. Então vamos lá, no livro Missionários da Luz. Nós fizemos o estudo dele na casa há pouco tempo, né? Quem aqui já leu essa obra? Somos poucos, não é? Aconselho vocês a comprar essa obra hoje. Hoje. Porque o que nós aprendemos aqui sobre nós, o que nós aprendemos nessa obra sobre a qualidade ou a ausência da qualidade dos pensamentos, sobre o que nós aprendemos aqui, sobre a influência dos espíritos sobre nós, gente, é algo impressionante. É um verdadeiro estudo, hein? Esse livro é indispensável ao buscador, é indispensável para a autoeducação, é indispensável para aquele que somos nós, médiuns, se equilibre. E que perceba que somos, sim, como foi dito, influenciados por equivocados irmãos, equivocados espíritos. E vamos lá, equivocadas mentes, tá? Porque não é só o desencarnado que nos influencia, não é assim? O encarnado também. Às vezes a gente chega em casa, a casa está uma beleza, de repente a gente vê um vento, né? Não é o vento de Cabo Frio, não. As coisas vão ficando meio estranhas. É a nossa energia. Nós influenciamos. Às vezes é o contrário, é o outro que chega cansado, magoado, se sentiu ofendido, aconteceu algum problema grave, no trabalho ou na rua, né? Chega com aquela bagagem, porque foi alimentando. Gente, olha, sabe o que a gente tem o hábito de fazer? Passou por um sofrimento, aí a gente conta para um, conta para outro, conta para outro. Você sabe qual é o tamanho que vira esse sofrimento? Se ele era desse tamanho, ele vai aumentando. E cada vez que eu falo, a gente é masoquista e não sabe. Eu vou lá e enfio o dedo na ferida.
Só que eu acho que isso é só uma figura de linguagem, mas não é. Eu estou, ao invés de tornar luminoso o meu campo, eu estou obscurecendo ele. Então, nesse livro, antes de eu ler o trecho, eu quero mais ou menos conduzir vocês até a culminância do que eu vou ler. Estava André Luiz e o espírito Alexandre, né, fazendo as suas observações de campo. Então, eles acompanharam os trabalhos na casa espírita e viram como aquelas pessoas estavam satisfeitas, equilibradas, felizes por terem trabalhado e por terem orado e por terem estado ali, naquele momento, e comentando, né? Ah, tão bom estar ali, aquilo que a gente sempre comenta, né? E aí, da fronte, emana uma luz de todos eles, da fronte. Não fala nem do chakra cardíaco, é da fronte. Com uma luminosidade incomum, porque as pessoas já estavam na rua e eles observavam que somente aquele pequeno grupo, que eles chamavam de seleto grupo, apresentava essa característica. E aí eles foram se despedindo. Aqui, isso é comum, né? No dia de tratamento, a gente vai embora, todo mundo feliz, né? Olha como a gente tem que vigiar. A gente sai por ali, tem coleguinha esperando a gente. Eu saio feliz, revigorado, cheio de energia vital. Eu sou apóstolo da gentileza, apóstolo do bem. Brilhando, feliz, pleno, porque a minha consciência está satisfeita, não é? É onde reside Deus. E aí tinham 3 espíritos que, pela característica deles, eram aqueles equivocados mesmo, doentes, escuros. Há vários adjetivos para eles. Um deles se aproxima de uma senhora. Quando se aproxima dessa senhora, imediatamente é descrito nessa passagem. Essa senhora começa a pensar negativo. Ela estava feliz, é isso que eu estava falando para vocês. De repente ela começa a dizer assim: nossa, eu estou com uma angústia, um peso no meu coração, meu filho, a gente tem que resolver aquilo, né? E não conseguimos resolver. Como é que vai ser? E começa aquela conversa totalmente diferente. Quando ela inicia a conversa, já começa a mudar. O que antes era luminoso, começa a nublar. Sabe quando vai ficando obscuro? E André Luiz vai observando isso. 2 deles se aproximam do rapaz, que é o filho dessa senhora. Um segura aqui e outro aqui. E esse rapaz imediatamente tem também a sua fronte, né? Ela fica nebulosa e ele começa a conversar com a mãe sobre a sua grande dificuldade. Ele já começa a ficar triste, melancólico. Já voltam para casa nesse estado. Na rua, tá? Nem chegaram em casa. Mas o terceiro personagem é a filha deles. A filha dessa senhora, irmã desse rapaz. Foi a única que não foi alcançada. Uma jovem de 17 anos, se eu não me engano, e que chega até a casa bem. E André Luiz observa, né? E descreve para a gente. Então, é nessa parte que é perguntado, né? André Luiz pergunta ao Alexandre por que aquela jovem não foi influenciada. Então, na página 71... Vamos lá, onde é que ela está? Tem tanta marcação. Achei. Na página 71, é dito assim: e indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes. E as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas.
Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência. A gente já pensa, né, que é outra coisa. Não. Pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus órgãos vocais. Entenderam? É muito grande isso, né? Então, quando é dito que é o que entra, que tudo o que nós consumimos e nós absorvemos, o nosso corpo, ele vai somatizar, de fato, como ela não era maledicente, não pensava o mal, não alimentava nenhum desequilíbrio, ela permanecia com esse aparato extremamente útil para dos médiuns, ainda ileso. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável. E seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através das crenças sinceras e consoladoras. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, ok? Então, assim, qual era a condição dessa jovem? Como ela não tinha muitos débitos, então ela não tinha muito o que pagar, não é assim? Então, as companhias dessa jovem eram normalmente companhias que estavam gravitando na mesma área de interesse dela, com a mesma leveza, com a mesma saúde, com a mesma boa condição. E aí ela tornou-se, enquanto médium, uma perfeita condutora das ideias de espíritos mais esclarecidos, com mais experiência. Dá para a gente imaginar alguém com seu sistema nervoso hoje em dia, né? Bonito, brilhando, perfeitinho. A gente até imagina, né, como deve ser. Não é bom quando a gente está feliz, gente? Não é bom quando a gente está equilibrado? É bom quando os nossos pensamentos são gostosos, porque o nosso ser, ele vibra e gera um tremendo bem-estar. Agora, se nós não resistimos às dificuldades e vamos fazendo mau uso da nossa história, mau uso dos nossos instintos, já não mais para nos defender, mas para atacar, essa é a diferença. Eu não me defendo mais, eu só ataco. Eu vou me transformando num vaso realmente sujo, num vaso de pouca utilidade. E aí a gente reclama que não tem sorte. Às vezes a gente reclama que não tem saúde. Às vezes a gente reclama que o relacionamento ele não é saudável. Reclamamos, nos queixamos, é sempre externo. Mas a primeira coisa que nós devemos sempre pensar é: o que eu posso fazer para merecer a qualidade de vida que eu desejo? Gente, ser espírita, assumir isso, porque tem que ter coragem, não tem não? Sabe que tem gente que busca ajuda terapêutica, marca, remarca e nunca vai? Tem aquelas pessoas que vêm para o atendimento fraterno, não é? Nunca mais voltam. Vêm para um tratamento espiritual, no meio do caminho param. Vêm para um estudo, todo mundo aqui está lembrando desses personagens e não volta. É por isso. É por essa condição. E aí, eu quero finalizar. Ficou muito claro essa passagem, não ficou? Esse livro fala muito sobre mediunidade. Se fala sobre mediunidade, fala sobre cada um de nós. E vamos prestar bastante atenção. Fala sobre os nossos jovens. Fala sobre as nossas crianças. Quem aqui não é pai, pode ser avô, tio. Não importa.
O que nós precisamos entender é que o nosso trabalhinho de formiguinha, como bons formadores de opinião, no lar, no trabalho, na vida social, na casa espírita, tem que ser levado a sério, porque eu estou mediando uma ideia, estou mediando uma oportunidade, e assim eu estou permitindo que as futuras gerações sejam mais saudáveis, porque elas estão aprendendo que a culpa não é de papai e mamãe. Não é muito frustrante quando um belo dia alguém diz assim: sinto muito, a culpa não é do seu pai, a culpa não é da sua mãe. Foi da sua inabilidade em lidar com a imaturidade deles. Sabia que papai e mamãe também, não importa a idade deles, poderiam ser imaturos ou doentes da alma? E é nessa hora que a gente senta e chora. Quanto tempo perdido. Mas as nossas crianças, os nossos jovens, eles estão tendo uma oportunidade de já aprender desde cedo que a real vida é a do pensamento. Ela não é material. Nós não somos espíritos. Nós vamos para uma outra dimensão que não comporta essa matéria densa e pesada. Aliás, o nosso planeta, né, já está migrando para uma outra condição. Nossos corpos serão, né, mais fluidos. Existe uma história que eu acho muito bonita, que chama-se a vasilha rachada. Eu estava pensando nela para a gente poder ilustrar tudo o que a gente falou hoje. Um carregador de água é uma fábula, né? Então vamos ser crianças aqui agora. Um carregador de água ia sempre ao riacho e levava água até a casa do senhor dele, todos os dias. Ele comportava sobre os ombros 2 grandes vasilhas, uma perfeita, que se sentia orgulhosa da sua condição, porque ela conseguia executar o trabalho como foi desejado, né? Ela foi criada para aquela condição. A outra vasilha, ela era rachadinha mesmo. Toda vez que ele chegava na casa do senhor dele, era só metade da água que chegava. Com o passar do tempo, essa vasilha rachada entristeceu, deprimiu. Não quis mais trabalhar. E procurou o condutor e disse assim: eu estou tão desconsolada. Eu não sirvo para o trabalho. Eu estou muito triste, porque graças a mim você não recebe todo o seu salário, não é? Chega só com meia vasilha de água. E aí, esse condutor, que já é um espírito mais amadurecido, foi esclarecer a essa vasilha. E aí pediu que ela olhasse o entorno, porque ele ia conduzi-la até a casa do Senhor, não levando água, mas que ela observasse. Então foi, durante o caminho, mostrando, e ela foi observando, que de um lado só do caminho tinha muitas flores. Do outro, nenhuma flor. E aí ela foi, né, se inspirando, dizendo: nossa, nem sabia que o caminho era tão bonito assim, que agradável, você faz esse caminho todo dia, que coisa boa, mas eu não sirvo para nada. Quando ela chegou até a casa, ele mostrou sobre a mesa um arranjo muito bonito de flores. E ela se encantou. E ele voltou com ela e disse o seguinte: o seu trabalho também é muito útil para cada um de nós. Porque graças a você, com a rachadura da sua vasilha, a água caía pelo caminho, e olhe, nesses 2 anos de trabalho, eu pude colher muitas flores e agradar ao meu Senhor. E aí, isso é a nossa realidade. Porque às vezes a gente acha que a gente não serve para o trabalho. Às vezes a gente acha que, não, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Vamos nos revestindo de culpa, vamos nos revestindo de desculpas,
vamos nos revestindo do contágio que a matéria nos traz, né? Porque a matéria encanta. As oportunidades das viagens, dos passeios, dos estudos. Vamos trabalhando a inteligência, não trabalhamos a amorosidade, a gentileza. Então, achamos que nós estamos perfeitos no nosso trabalho e cumprimos com a nossa obrigação. Mas mesmo a vasilha rachada, aos olhos de Deus, ela é útil. Então, que a gente não perca essa oportunidade de vida nos culpando, enquanto pais, por exemplo, porque não fizemos o que desejaríamos de fazer, ou meu filho poderia ter uma vida melhor. Não. Meu filho teve o pai e a mãe que precisava. Eu tive o pai e a mãe que precisava. E se por um acaso aconteceu algo de extraordinário e modificou aquilo que deveria ser uma vida melhor, não vamos nos culpar, perder tempo na lamentação e vamos seguir adiante. Porque a vida está aí todo dia nos oferecendo a oportunidade da melhora. E a melhora está no outro, está no caminho. Então, assim, só para fechar, eu tenho que falar de Chico, tá? Paciência hoje, só um pouquinho assim. Um pouquinho falar de flor, eu tenho que lembrar dessa historinha que eu ouvi. Chico estava muito apressado. Dizem que ele andava com o terninho dele torto, porque tinha sempre muitos pedidos nos bolsos, né? O bolso era inchado, assim. As pessoas iam parando ele no caminho, acho que até eu ia parar ele, né? Devia ser a bondade, né? O apóstolo da gentileza. E aí uma senhora parou ele e pediu: por favor, Chico, lê essa receita aqui para mim, porque eu não sei ler. Aí Chico olhou para ela, já devia ter parado um monte de vezes, né? Falou assim: agora eu não posso. Agora eu tenho que ir embora, eu estou muito atrasado. Aí vocês vejam, né? Chico chegou onde chegou graças a Emmanuel também. Porque Emmanuel virou para ele e falou assim: faz isso não, Chico, vai lá. Lê para essa senhora a receita. Aí Chico obedeceu. Ok, aí leu para ela, se despediu. Quando ele estava indo embora, Emmanuel pediu que ele olhasse para trás. Quando ele olhou para trás, tinha um tapete de flores no caminho por onde ele passou. Conseguem imaginar isso? Esses são os nossos rastros. E eu tenho oportunidade todo tempo. Eu sou vasilha rachada? Eu sou. Mas eu tenho oportunidade todo dia de ser útil. E aí eu posso deixar esse rastro de boa vontade. Se eu ainda não sou bondoso, eu estou desenvolvendo a boa vontade. Nós não vemos, mas esse bem-estar, ele fica no nosso caminho. Que sejamos sempre inspirados, porque assim o desejamos, para termos uma vida plena, mais saudável, mais equilibrada, mais feliz, mais útil, porque a verdadeira alegria está naquele que doa, não está naquele que recebe. Uma boa noite, desculpem, hoje eu passei da hora, mas eu precisava compartilhar com vocês isso, tá bem? E que possamos aproveitar essa oportunidade agora que as reflexões finais nos conferem, o passe. E sairmos daqui com aquela luz e não deixar nublar. Vamos permanecer com ela a maior parte do tempo possível. Não bota a culpa no outro, se apagar não, tá? Foi o outro, não foi o outro. Boa noite, obrigada, viu?